Nesta apresentação, continuaremos a exposição do primeiro capítulo do livro A Filosofia na Idade Média, de Etienne Gilson, sobre a literatura patrística grega. Abordaremos a segunda seção deste primeiro capítulo sobre o gnosticismo cristão do século II. O gnosticismo do século II pode ser entendido como uma busca religiosa, a busca de união com Deus através do conhecimento. Essa busca acaba por se alimentar de certas partes da filosofia grega já orientadas mais ou menos para a religião, especialmente no platonismo e no estoicismo. Trata-se, enfim, de uma busca racional, isto é, quanto mais conhecermos a Deus, mais perto estaremos dele. Conhecimento, em grego, se diz gnose. O cristianismo, desde o princípio, rejeita a solução gnóstica. Embora seja legítimo querer aprofundar a fé pelo conhecimento, o conhecimento jamais dispensa a fé, que é insubstituível. Na expressão de Gilson, o gnosticismo é uma tentativa das mitologias filosóficas de confiscar o cristianismo. Marcião é um cristão de Sinop, excomungado pelo seu bispo. Viaja para Roma e ali funda uma comunidade que reivindica o cristianismo, mas rejeita o Antigo Testamento, pois, segundo ele, o Deus dos judeus é um fracassado na ordenação do universo. O verdadeiro Deus é Jesus, que veio redimir os homens. Basílides viveu em Alexandria, onde ensina por volta de 130. Segundo Gilson, compõe uma cosmologia luxuriante, onde combina dados do cristianismo e do Antigo Testamento com filosofia grega e religiões orientais, que Gilson descreve em detalhe. Nessa cosmologia, Jesus seria a terceira filiação do Deus não ser, trazendo a gnose iluminadora que redime os seres humanos. Valentim ensinou em Alexandria, em 135, e depois em Roma, em 160. Apesar de Gilson considerá-lo mais filosófico do que os outros, também expõe detalhes de outra luxuriante cosmologia, cheia de seres divinos e acontecimentos espetaculares, onde encaixa o Antigo Testamento e o Demiurgo de Platão. As reconstruções das doutrinas gnósticas são feitas com base em relatos alheios, sobretudo de adversários. Mas, segundo Gilson, é o suficiente para explicar o termo gnose, sobre o qual são conhecidas, pois a salvação depende do conhecimento das cosmologias e do papel que desempenhamos nelas. Associam-se ao cristianismo, mas fazem de Jesus apenas o portador do conhecimento que irá nos salvar, mas não tocam em pontos cruciais como a sua paixão e morte. A justificação filosófica que teriam para se aliar ao cristianismo seria, por exemplo, a solução do problema do mal, que não pode ser atribuído a um Deus supremo. Os apologistas do século II já haviam tratado de mostrar que essas cosmologias nada tinham a ver com o cristianismo, exceto Taciano, que acabou por aderir a uma delas. Na segunda metade do século II, achou-se necessário combatê-las com mais rigor, a fim de que não se confundisse com o cristianismo. Gilson acrescenta de passagem que essas cosmologias seriam a matéria-prima para a obra de Plotino. A seguir, apresentamos alguns dos principais escritores cristãos antignósticos. Irineu nasceu em Esmirna em 126, já de uma família cristã. Foi discípulo de Policarpo, o primeiro bispo dessa igreja, instituído pelos próprios apóstolos. Ordenado padre, foi para Lyon, onde foi escolhido sucessor do bispo Potin, em 177. Da sua obra Adversus Airenses, resta apenas uma tradução latina. Da obra original em grego, restam apenas fragmentos. Nesta obra, Irineu descreve o gnosticismo, refuta-o e depois expõe a doutrina cristã. Apresenta a doutrina do Novo Testamento como a verdadeira gnose, em oposição à falsa gnose dos adversários. Gilson reforça a posição de Irineu como sendo aquela que o cristianismo irá adotar para sempre. Isto é, o esforço para conhecer Deus a partir das Escrituras é possível e legítimo, mas é preciso aceitar os limites da razão humana
e aceitar que há mistérios para os quais não se pode ir além da fé. O cristianismo não é uma sabedoria, mas um caminho para a salvação que não se subordina ao conhecimento e sim à fé. A partir daí, Gilson expõe também com detalhe como deveria ser entendida a doutrina cristã de acordo com a refutação de Irineu ao gnosticismo e o que ele diz sobre temas importantes do cristianismo: a criação, a natureza humana, a alma, o livre-arbítrio e a graça, a ressurreição e o juízo final. Hipólito nasceu e viveu em Roma, onde foi padre e bispo de uma comunidade cismática, mas morreu no exílio na Sardenha. Escreveu A Refutação de Todas as Heresias, em 230, onde procura mostrar que todas as heresias não têm origem na tradição cristã, e sim na especulação filosófica. Contudo, sua obra tem uma abertura a especulações metafísicas que talvez tenham sido a origem dos seus problemas com a ortodoxia, que o levaram ao exílio. Segundo Gilson, a sua obra tem como base autores cristãos para expor, por exemplo, uma doutrina do verbo, um ser gerado não espontaneamente e sim voluntariamente. Podemos concluir que o debate sobre o gnosticismo se dá no âmbito do alcance da razão humana quanto às importantes indagações e inquietações religiosas, numa época em que a própria doutrina cristã ainda não havia atingido o estágio que deveria ser considerado ortodoxo. Infelizmente, só conhecemos as doutrinas gnósticas a partir do ponto de vista dos seus adversários, que triunfaram sobre elas e que nos apresentam essas doutrinas como cosmologias luxuriantes ou fantasiosas, segundo a expressão de Gilson.